Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Tawande Davi, estamos aqui direto da Hub Social Floripa, na Praia dos Ingleses, e hoje começando mais um episódio do Pé na Areia. E aqui ao nosso lado está a Monique Pires. Exatamente. A Pires tá ali, né? Não devia ter mais nome, né? Não tinha... Tem base... a Pires, a né? Pires. E ela é uma empreendedora de sucesso, conterrânea. Eu morava numa cidade que era a 25 quilômetros, né? Como se fosse dos ingleses ao centro, era a distância entre minha cidade e a dela. Viemos na mesma idade para Florianópolis, né? E seja muito bem-vinda aí no Pé na Areia. Muito obrigada. Que honra estar aqui, né? Meu primeiro podcast já estreando com o meu conterrâneo. É isso aí. Foi descobrindo com o tereré, né? Com o tereré, obviamente. Quem sabe depois eu te dou um pacotinho de curupi aí. Tá bom. Ó. Tá? Mas assim, Monique, a gente sempre começa para você dar essa liberdade para você contar toda essa sua história, o que te levou a esse empreendedorismo, né? Como surgiu, como você teve a consciência que, pô, eu sou capaz de conseguir tudo que eu quero, né? Você me falou antes aqui que quando você fez 20 anos, você fez uma lista de 100 itens e cumpriu todos, né? Mas eu quero entender um pouco mais de tudo, assim, da sua infância, da sua base familiar, né? Como você chegou até aqui com 1 milhão de funções, 1 milhão de profissões. Muito bom, muito bom. Não, vou ficar muito feliz de contribuir com vocês e contar um pouco dessa jornada, né? Nasci numa aldeia, né? Como a gente já sabe, ali em Dourados, tem a maior aldeia indígena do Brasil, né? E fui criada por pais empreendedores para ser uma mulher de negócios empreendedora. Eu fui desde criança, treinada, doutrinada para empreender. Então, o objetivo dos meus pais era fazer com que eu fosse uma boa vendedora, com que eu me apaixonasse por venda desde criança. Então, a partir dos 3 anos de idade, meu primeiro negócio foi vender pedra. Então, tipo, qualquer uma pedra? Qualquer pedra. Peguei cascalho. Não, aprendizado, né? Primeira lição de negócios foi pegar o cascalho e oferecer. Quer comprar? A pessoa falou assim, não quis. O que eu fiz? Peguei tinta plástica, pintei as pedrinhas e vendi, porque daí era arte. Aí consegui vender. Foi meu primeiro negócio de entender como agregar valor ao produto, né? Porque quando você vende cascalho, ele não é nada. Mas quando você pinta ele, ele já vira uma arte. Ou seja, você já está agregando valor. E sempre com essa pegada de vender, de empreender, de fazer acontecer. Com 7 anos de idade, eu aprendi a fazer bolo. Bolo normal, bolo de chocolate. Fiz um bolo de chocolate delicioso, minha mãe deixou, eu fui lá, fiz o bolo, achei aquilo maravilhoso. Aí, bolo de chocolate não tem como, né? Não tem como, né? Qualquer bolo de chocolate vai. Fiz um café, falei para minhas amigas, a minha mãe convidar as amigas dela para um café, para elas comerem o meu bolo. Pensei, vou vender o bolo também. Falei... Estão convidados para vir cá, mas vocês vão ter que pagar tudo. Calma, não. O primeiro bolo é sempre de graça. A gente aprende cedo comer o bolo. Nossa, que delícia esse bolo. O que eu fiz? Olha, todo sábado tem bolo aqui. Eu posso fazer para vender. Vocês não querem encomendar? Comecei a vender bolo. Quantos anos? 7 anos. Caraca. Isso eu descobri, mas daí eu comecei a descobrir que fazer bolo, o bolo tradicional dava muito trabalho. Aí eu encontrei um bolo de caixinha no mercado. Aí eu falei, vou fazer um monte de bolo de caixinha, vou mandar e eu consigo vender mais. Olha só. Aí, olha a mente da criança, né? Mas eu fui descobrindo também, nesse processo de venda, de tudo, o que dava certo e o que dava errado. Porque eu era uma pessoa só, né? Aí aprendi a bordar. Lá no Mato Grosso do Sul era muito comum bordar toalhinha, com nome, assim. Só que eu era muito melhor vendedora do que fazendo as coisas. Então eu saía na rua oferecendo a toalhinha com nome, fechava a venda com todo, fechei venda com a rua inteira com o nome da toalhinha. Só que era eu que tinha que entregar. Foi o primeiro negócio que eu quebrei. Aí a gente conta, eu falo, empreendedor vem no podcast. E lá é grande a cidade, né? E quer contar... Não, empreendedor vem no podcast e eles querem contar só o sucesso, né? Hoje eu vou nesse podcast, eu vou fazer ao contrário. Eu vou contar só os fracassos. Só as derrotas. Só para vocês verem que vida de empreendedor não é fácil. E aí...
foi a primeira vez que eu quebrei um negócio, porque eu não conseguia entregar a toalhinha de todo mundo. Eu descobri que eu era melhor vendendo e não era tão boa entregando. E aí eu tive que voltar e lá entregar o dinheiro para todo mundo que eu tinha vendido, pedir desculpa, falar que eu não conseguia entregar. E aí fiquei muito chateada com isso. Mas cada negócio eu fui aprendendo uma lição. A primeira frustração foi com 7 anos. Foi com 7 anos. Foi de Pô, mãe, eu não consigo. E nesse calor de 45 graus, andar mais de 2 quadras aqui. Não tem condição, né? Foi. O pior não foi isso. O pior é você prometer algo e não conseguir entregar e ter que devolver o dinheiro ali pra pessoa. E depois eu virei manicure. Aí descobri... E o que tu fazia com dinheiro com 7 anos? Gastava. Ia pro rolê? Já fazia umas festinhas ali. Gastava. Não, gastar o dinheiro eu sabia gastar bem ali. Mas sempre gostei de investir em negócio. Porque eu sabia que eu queria ter meu negócio. Desde criança. Animal. E aí nunca eu identificava como um trabalho assim... Aí com 14... Eu fui ser manicure. E aí meu pai falava assim... Você aprendeu o quê? Sozinha? Não, eu pedi pra fazer um curso. Falei, pai, pelo amor de Deus, eu vou montar meu negócio da beleza. Me ajuda. Eu vou ser empresária do ramo da beleza. Vou fazer o curso de manicure e vou ganhar muito dinheiro. E aí ele, tá bom. Aí terminei o curso de manicure. Meu pai me indicou pra trabalhar num salão lá perto de casa. Aí no primeiro dia do salão, eu não inundei o salão da mulher. Como? Eu esqueci o lavatório ligado. Nossa, encheu tudo aquilo e virou... Aí eu descobri assim, nossa, desafio eu trabalhar de funcionária. Aí a mulher falou, olha, não vai dar pra você ficar aqui. Você acabou com o meu salão. Você é um pouco mais de 1 milhão aqui. E tal. Eu curto, no outro dia pegou fogo. Exato. Aí eu falei, então, tudo bem, mas eu nunca fui a pessoa que abaixava a cabeça. Eu falava assim, quer saber? Então, eu vou bater palma ali nas vizinhas e vou perguntar se elas querem fazer na casa delas. Então, não tenho salão, eu vou mesmo montar o meu próprio salão e vou até a casa da pessoa e faço. Eu lembro que na época eu cobrava R$5 para fazer o pé e a mão. Puta merda, escravo. Trabalho escravo infantil. Mas eu achava maravilhoso, porque olha, se você pegar uma criança, uma adolescente com 14 anos que ganhava uma mesada de R$300 a R$400, que era o que eu tirava por mês, eu era rica. Não, e sem falar assim, ó, R$5, na época dava pra comprar 5 Kinder Ovo. Exatamente. Né? Então isso aí já era alegria da criança. E eu já tava adolescente na época, assim. Tinha as balas de 1 centavo. Exato. Tinha os gelinhos lá, tudo isso. Você fazia festa. Nunca faltava dinheiro, porque eu sempre tinha um trabalho para fazer. E o que me apaixonava eram as pessoas. Então eu gostava muito de conversar com pessoas. Então, tipo, de eu ter um trabalho e poder ouvir a história daquela pessoa. O que aquela pessoa tem? Como que eu posso me conectar com ela? E principalmente com mulheres. Mas ali eu ainda não entendia. Eu só sabia que eu queria ser uma empresária e que eu queria ter um negócio de sucesso. Mas eu queria muitas coisas, como todas as adolescentes e tal. Com 14 anos eu queria viajar o mundo. Então isso já era um sonho, assim. Queria viajar o mundo, queria ajudar, queria fazer alguma coisa. Tipo, pensei, vou ser repórter de guerra. Que daí eu posso viajar o mundo, conhecer muitas coisas, né? Nossa, não precisava de um trabalho tão arriscado assim. Não, mas é porque comigo é no risco, entendeu? Comigo era no risco. Cheguei pros meus pais e falei, agora vocês vão entender o poder da atração, né? Que a gente nunca imagina. Falei, pai, mãe, eu quero fazer jornalismo. Quem é do Mato Grosso do Sul sabe que são cidade pequena. Eu nunca achei que eu ia me adaptar com São Paulo, Rio de Janeiro, porque estava acostumado com a vida do interior. Mas a terceira melhor faculdade de jornalismo era em Florianópolis. Aí me traz aqui em Floripa, né? Aí essa jornada me traz em Floripa. Daí veio pra cá, virou nômade. Nem chegou nessa parte. Mas me diz uma coisa. Na infância ali, seus amigos deviam te achar maluco, né? Sim. Tipo assim, pô, veio de ficar brincando com nós aqui, tá ali fazendo bolo, tá vendendo, fazendo, né? Porque é difícil, né? O que eles achavam? Que você era uma criança de 60 anos. Exato. Sempre vendedora. Que era uma pessoa que estava sempre vendendo e fazendo coisas. É muito engraçado que, pensando agora como você está falando, né? Sobre o que os meus amigos achavam, eu ficava tão focada no negócio que eu não... Você nunca nem se importou com isso. Eu não estava percebendo muito, assim. Que as outras crianças também... Não é normal ter uma empresa de bolo com 7 anos? Não.
Eu não conheço ninguém. Agora eu conheço. E aí... Mas os meus pais, eles sempre acreditaram muito em mim. Aham. E apostavam muito em mim. Tanto que eles achavam que eu... A minha mãe achava que eu era superdotada. Mãe... Não. Então... Eu sou ousada. Ousada, empreendedora, superdotada, não chegamos nisso. É. Mas achavam que eu tinha um superpoder ali. Aham. E talvez eu tenha. Que o meu superpoder é convencer as pessoas. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, ó, eu vou pra Florianópolis. Eu tinha 15 anos. Eu ia prestar vestibular com 17 ainda. Aham. Tava no primeiro ano. Eu vou pra Florianópolis, passar no vestibular, fazer vestibular, eu vou morar lá. A minha mãe falou assim, então tá. Então todo mundo vai. Beleza. E ninguém conhecia, não tinha nenhum conhecido aqui, familiar, nada. Os meus pais venderam tudo o que eles tinham no Mato Grosso do Sul. O meu pai arrumou um emprego aqui em Florianópolis. Da área dele ou não? Meu pai era representante comercial, né? Na Aham. época, arrumou um emprego aqui. E aí, veio todo mundo. Minha mãe, meus 2 irmãos pequenos, eu. Aham. E eu nem tinha passado no vestibular. Pra entender como que eles Ô, guria, acreditavam porra. em mim. Assim, ó. Você fez eu vender tudo. Venderam Tamo aqui tudo. agora tudo. Sem conhecer ninguém, sem família, sem nada. Emprego novo do meu pai, minha mãe com 2 crianças pequenas. E na época eu estudava em escola particular, porque eu era bolsista. Eu Aham. cheguei aqui Você estudava onde lá? no Ângulo. No ângulo? Aham. Aí, na época, eu era bolsista no Ângulo. O Ângulo tem uma qualidade de ensino muito boa. Cheguei aqui e fui estudar. Faculdade, né? Junto, né? Fui estudar no Melão, que é um colégio público, né? Aham. E aí eu falei, gente, como que eu vou passar no vestibular? Ainda faltava um ano estudando no colégio público. É. Meus pais começando a vida e eu nem passei. E aí eu fui trabalhar de babá, fazer cursinho, trabalhava um período, estudava no Melão outro período e fui. Estudei bastante e tal, para jornalismo. Chegou no dia do vestibular, e aí? Fiz vestibular e não passei por 2 pontos. Nossa. Eu fiz um vestibular ali na UFSC também. E na época, para fazer a prova, tinha sede até aqui nos ingleses. E aí eu já tinha passado em outros vestibulares. E aí meu pai falou assim... Cara, mas você acha que vale a pena ir pra UFSC e tal? E assim, eu nunca fui. Eu peguei recuperação da 4ª série até o 2º ano. Todos. Cada 6 meses eu tava de recuperação. E aí, chegou no 3º, foi o melhor ano de todos. Porque eu sabia que eu queria ir pro pra arquitetura, que é uma coisa que eu já gostava, já estava envolvido desde os 14 anos. E aí, no dia do vestibular da UFSC, o vestibular começava meio-dia. 11h30 eu tava na praia tomando cerveja ali. Porque era só atravessar a rua pra ir fazer a prova, sabe? 11h30 eu tava na praia e falei assim, já tá chegando a hora, né? Aí fui lá, só coloquei um tênis, tudo de protetor, negócio, e fui fazer a prova. Bem descolado, assim. Cara, faltou 4 pontos pra eu entrar em arquitetura. Aí, ó. E eu tava, por quê? Porque eu não tava com aquela pressão. Eu falei, vou lá só pra cumprir e ver o que vai me dar, né? Ao contrário, contrário. É. Ó. Mas assim, eu jamais imaginei que eu, tipo, faltaria tão pouco. Na época, eu precisava de 72 pontos e eu fiz 68 Daí eu fiquei pra outra chamada em outras profissões que eu tinha escolhido lá. Mas aí já tava fazendo facul e tal. Já foi, já se E achou. aí, mas cara, eu nunca gostei de escola. Nunca gostou? Nunca. Todos os dias era foda pra ir. E eu acho... Mas chegou na faculdade, pá. Mas é que falta muito direcionamento. Por exemplo, eu como uma pessoa empreendedora, vamos pegar pessoas que falam muito, né? Aham. Elas são desestimuladas dentro da própria escola a ser quietinha. Porque como que você vai treinar uma empreendedora num sistema de educação tradicional, né? Exato. Você não consegue. Exato. Porque você tem que reprimir todas as boas características. Porque, a Monique termina rápido e tá aí conversando. Pô, mas comunicar é uma habilidade. Aham. Tá aí vendendo alguma coisa para os alunos. É uma habilidade. Eu acho que empreendedorismo deveria ser implantado nas escolas como matéria base, assim como finanças, para que as pessoas saibam administrar o seu dinheiro e tal. E eu sempre pensei, nossa, e o quanto é desafiador, né? Principalmente vou colocar no meu papel como mulher, que a menina boazinha.
é comportada, é a quietinha, é a que vence, é a que estuda, é a que faz. E quando você faz o oposto disso, a tua mente, ela associa como se você estivesse fazendo errado. Então, você não tá fazendo certo, você tá indo... Mas isso é o que a sociedade impõe, né? Exato. E a minha habilidade ali foi desenvolvida porque os meus pais acreditavam no ao contrário. Então, por exemplo, se eu tirasse uma nota ruim, meu pai ia falar assim... Mas que absurdo essa escola. Uma pessoa tão inteligente, esse sistema não está funcionando direito para você. Então, ela me incentivou a todo momento para que eu aplicasse os meus processos como empreendedor e acreditasse muito em mim. Claro, com certeza. Na 4ª série, eu reprovei matemática pela minha tia. Minha tia me reprovou. Ela mora aqui agora em Floripa, pertinho daqui. Se eu sair com raiva hoje daqui, já era. Eu vou acertar essas contas. Já manda um recado pra tia, Olha, ó. Nunca vou esquecer, jamais vou esquecer. Não tinha nepotismo, né? Não tinha. A família tava ali, mas ela... Não, quer fuder. Quer fuder a própria família. Pô, passa. Coloca 10 ali pra mim, pô. Muito bom, muito bom. Mas não adianta, assim, a escola... Sabe quando eu ficava sempre no Fantástico Mundo de Bob ali. Eu entrava ali... Prestar atenção 5 minutos, depois... E como que foi a arquitetura para você, quando você descobriu o mundo, assim, da arquitetura? Não, a arquitetura, bom, na verdade, quando eu era criança, eu queria ser pedreiro, porque eu achava que é pedreiro que faz a obra, né? Sim. Ficar dentro do computador ali, então eu queria ser pedreiro. Apesar de estar desde criança, eu tenho foto com 5, 6 anos dentro de escritório de arquitetura já, sabe? E aí eu falava, não, vou querer ser pedreiro, porque é o pedreiro que tá fazendo. É o que você vê, o que tem que Você tá desenhando, você não tá fazendo. Quem executa a mágica, né? Você tem que pegar... Mas aí eu falei, não, tá doido, você... quando eu tive consciência. Mas a arquitetura sempre teve dentro de mim, é algo que eu amo, assim, né? E não deixo de fazer as coisas. Eu tô aqui, a Hub completou 1 ano essa semana. Mas eu comecei a focar mais aqui mesmo há 5 meses, porque eu não consigo me desvincular a minha vida de lá. E eu também jamais vou me desvincular, porque é uma coisa que eu gosto mesmo, né? Já me tiraram da obra, porque eu enlouqueci lá. Mas, e eu também acho que é muito exaustismo. Eu não tô conseguindo falar as palavras, cara. Relaxa. Bom, vocês entenderam. Eu canso de ficar muito tempo num lugar só, entendeu? Tipo, no escritório o dia todo e tal. Não, isso aí não. Eu prefiro... Porque muitas vezes eu trabalho muito melhor de casa. Geralmente eu começo a trabalhar ali mesmo, apesar de ter saído da obra, tudo, eu começo a trabalhar ali das 4 em diante, das 4 da tarde. Porque durante o dia, é 80 pessoas falando. Você vai resolvendo o problema, Aí chega a noite que eu consigo parar e falar, não, agora eu vou. Daí eu vou até umas 11. Vai colocando... mas durante o dia é só... não sei o que, Quando você vê, você tá resolvendo 10 assuntos ao mesmo tempo, assim, coisa de minutos. Isso aí... Eu gosto também de conversar com as pessoas, gosto de resolver toda a situação. Mas chega no fim do dia, você já tá com a mente, tipo... Sim. A minha noiva, que tá ali embaixo, ali, agora ela veio pra cá pra ajudar eu, né? Porque a gente, 2 pessoas acabou saindo daqui, entraram outros, então a gente tá remoldando. Mas ela falou assim, ela ficava de cara comigo, porque ela ficava me esperando pra ir pra academia, ela trabalhava numa imobiliária, chegava em casa 3 da tarde. Ela falava, você vai treinar? Vou treinar, com certeza. Chegava em casa ali 5h30, tão esgotado, que ela falava assim, você não vai treinar? Olha, não consigo, amor, não consigo. E aí, ela ficava brava. Mas eu fiquei te esperando até agora, poderia ter ido muito tempo antes e tal. 2 dias que ela trabalhou aqui, ela... Nossa, tô com a minha mente, que eu não consigo nem negócio. É? Então imagina eu 15 anos assim. Mas olha isso, olha o meu exemplo aqui e olha pra você também mudar os seus hábitos e priorizar a sua vida, né? Exatamente. É um grande desafio, né? A gente conseguir trazer esse equilíbrio, né? Você falou assim, a Monique é a Pires, né? Mas eu sou muito mais conhecida como Monique Focada. A sócia. A sócia, já fui. Hoje já foi a sócia. Mas hoje nas redes sociais, a minha rede, uma das que mais tem engajamento, e que foi como eu comecei a trazer os meus seguidores e como eu comecei a mudar, foi como Monique Focada.
Porque eu comecei a fazer desafios de foco, né? Então, a gente tá lá na infância ainda, né? Nessa trajetória, mas a gente vai chegar para você entender como eu me tornei a Monique focada e como eu fui pro digital também e como eu consegui encontrar esse equilíbrio, né? Que é tão desafiador pro empreendedor, que tem muitos negócios, que trabalha, que faz, na correria do dia a dia, de se priorizar, né? Porque no fim você acaba resolvendo o problema. Porque empreender é você resolver problemas. E você começa a resolver o problema de tantas pessoas que você esquece. Do seu. Exato. Você colocou o ponto da lista. Dentro dessa trajetória, desde a infância, com um monte de histórias aí, com 20 anos, eu coloquei pra mim assim, eu vou fazer uma lista de sucessos. Tá, mas me conta uma coisa. Depois você não passou no vestibular. Você não procurou um salão no shopping aí pra alagar, nem nada? Olha só, meu pai, calma que vem. Você tá querendo a história bem detalhada mesmo, eu já ia pular. Eu acho que eu vou ir pra um novo salão aí. Vamos ver um bem bonitinho pra eu alagar. Vem uma melhor. O meu pai era muito brincalhão, né? E aí eu fiquei muito chateada e eu falei, cara, eu preciso arrumar um emprego, ajudar minha família, porque todo mundo veio pra cá. E a responsabilidade está comigo e eu não passei, né? E olha, gente, a família está descobrindo que eu não sou superdotada. E aí meu pai falou brincando, falou assim, Posto Galo, eu morava ali perto do Itaguaçu. E tinha o Planeta Atlântico. E ali já alagou algumas vezes o Itaguaçu, hein? Será que... Ó, a história tá chegando. Meu pai apontou e falou assim, olha, no Itaguaçu eles estão procurando frentista. Por que você não vai lá arrumar um emprego já que você quer ajudar? Aí ele falou brincando, né? E aí eu peguei e falei assim, tá bom. No outro dia fui eu, arrumada assim. Fui na fila lá, peguei meu currículo, cheguei, maravilhosa. E falei assim pro dono, cara, você pode me pôr em qualquer área que você quiser aqui no posto. Porque eu vim assumir a rede. E para assumir a rede, eu preciso passar por todas as áreas. Então, você tá precisando de alguém para qual área? Para frentista? Pode me pôr. Para caixa? Qualquer lugar, porque eu vim assumir a rede dos Postos Galos. Aí, foi isso. Caralho. Só. Ousada, gala véia. Exato. Aí o gerente, eu acho que ele ficou tão perplexo, né? Quem é essa guria aqui, né? Quem ela acha que é? Vai sumir o meu lugar aqui? Quer me tirar? Aí ele falou assim, nossa, que pessoa tão bom. Então tá contratada. Pode ir pra pista. E era o dia do Planeta Atlântida, tava lotado o posto. Eu coloquei a roupinha ali, ele não me pegou nenhum... Imagina essa mulher abastecendo no primeiro dia. Pensa. É que você já tá chegando ali. Cara, como é desafiador trabalhar como frentista. Assim... Todas as profissões, né? Mas... Quando você dá o sangue... Quando você faz o trabalho duro. E foi a primeira vez, assim, que eu tava ali. O meu nariz sangrava. Porque a gasolina corta, né? Sangrava, assim... Mas eu lembro que eu, tava mirando na gerência naquele dia. Você não bebia gasolina, não? Não, aquele dia eu fiquei... Tem uma galera aí que eu já vi, cheguei em posto aqui e o cara chegar assim, nesses andarilhos aí, chegar e o cara coloca só um pouquinho aí. Caramba! Aí o cara coloca álcool, né? Não, coloca álcool, não é negócio. Caramba! Daí pega e dá bebe? E vai embora, segue a vida. Na época eu nem bebia. Não, mas cara... Que loucura! Isso aí é só quem é do Mato Grosso do Sul, sabe? Não, mas lá no Mato Grosso a galera fazia isso. Que loucura! Eu já tinha saído de lá nessa época. Mas foi um dia muito desafiador. E chegou o dono da rede. E ele falou, nossa, como você é nova. Eu sou nova, comecei hoje e tal. Ele, não, nova, parece tão novinha de idade. Quantos anos você tem? Eu falei assim, 17. Vai embora pra rua, demitido. Claro, porque não pode, né? Um emprego de alta periculosidade, uma criança, uma adolescente tá ali, né? E aí... Durou um dia? Durei o dia lá. Um dia? Um dia. Aí o dono me chamou, lá o gerente chamou, falou que tinha gostado muito de mim, mas que eu não tinha idade ainda, que ele não tinha visto, tal, achou a confiança incrível. E aí falou pra mim voltar depois. Nossa, aquele dia eu chorei tanto, porque pra mim eles não estavam tirando a vaga de frentista. Estavam tirando a gerência da rede dos Postos Galos toda. Ou não só isso também, eu acho que deve ter vindo também um sentimento de
Talvez por ser mulher, alguma coisa assim. Veio Veio, né? também. Veio, é. Na época, naquele momento eu não entendia, né? Bem a situação, por que eu sentia tanta dor. Eu sei que eu cheguei e chorei, assim, horrores. E foi uma das frustrações, mais uma, né? Das frustrações que vão me levar no caminho que eu queria. Depois eu entrei na Claro e trabalhei muitos anos até chegar à gerência, até Você é a alcançar. pessoa que ficava mandando mensagem toda hora, assim? Não, eu comecei Ou como ligar, promotor. falar, Não, eu gosto de Ô, gente. moça, eu sou da TIM, meu. Sou da TIM, não quero ir pra Claro. Não, Não. mas olha, a gente tem uma oferta super... Muito boa, né? Nossa, mas eu ia me dar bem. Mas como eu gostava muito de estar no presencial, eu tava no ponto de venda, conversando, falando, trocando ideia. E eu fiquei muito tempo. E a Claro foi uma escola para mim como multinacional, para entender como uma grande empresa funciona, como o mundo corporativo funcionava. E quando eu estava na Claro, eu passei no vestibular depois, né? Mas eu fui fazer serviço social. Porque eu também tinha esse lado muito de ajudar o outro, de fazer ações sociais e tal. Daí eu falei, cara, então vou pro serviço social. Só que eu fazia serviço social e estava há uns anos e já estava na Claro e eu já ganhava muito mais do que uma assistente social. E aí eu falei, então vou fazer administração junto para conciliar, assim. Aí não tentou mais a UFSC. Eu fazia na UFSC, eu fiz na Federal. Boa. Eu fiz na Federal. Só não fiz jornalismo, mas fiz na Federal. Aí me especializei em marketing. Quando chegou para pegar o TCC do serviço social, eu não ia exercer. Porque daí eu já estava no mercado, eu já sabia que eu queria empreender, eu já sabia que eu gostava de trabalhar com o público, que não ia ser o serviço social. Mas o serviço social me ajudou a entender muitas coisas, políticas públicas, entender como funcionava, entender privilégios também. Sim, claro. E me tornou, acho que, uma empreendedora melhor, me trouxe uma bagagem melhor, assim, para eu poder ir desenvolvendo. Mas eu queria aprender com grandes empresários. E quando eu saí da Claro, eu fui trabalhar num frigorífico. Caraca, O que você fazia lá no frigorífico? Então, olha, eu queria gerenciar coisas. Meu negócio era gerenciar. E eu estava há muito tempo na Claro e eu sentia que não tinha mais um desafio. E aí cara, eu preciso de mais, assim, preciso ter mais conhecimento. Eu já estou há tanto tempo aqui, cheguei, não tinha mais aonde escalar ali. E quero um desafio. Quero gerenciar redes, né? Gerenciar coisas. Você quer chegar e falar já direto pro gerente? O dono. Ou pro dono que falar que você vai assumir a empresa. Aí eu saí de uma multinacional e fui trabalhar numa empresa familiar, que era um frigorífico em Palhoça. Foi uma escola para minha vida. E fui gerenciar a rede de frangos, assim. Aí, beleza. Pensa sair de uma realidade e ir para outra para descarregar caminhão de frango. Caraca. De entender o que era o sistema produtivo. Aí queria que funcionasse muito. E você é sempre muito curiosa, né? Sempre curiosa, querendo aprender, entender como funcionava. E o dono desse frigorífico foi um grande professor na minha vida. Porque ele era um cara que não tinha a 8ª série e construiu um frigorífico que faturava 5 milhões, assim. Eu falava assim, gente, como que eu queria entender o empresário. A minha curiosidade era entender. Como que eu vou entender a mente desse empreendedor que começou do zero e criou um negócio tão potente? E aí, o dono desse frigorífico viu um potencial em mim e falou, cara, você não quer ir para dentro da indústria? Entender o processo produtivo. Cortar as asinhas, tirar as penas. Entender o processo produtivo de chão de fábrica e trabalhar no controle de qualidade. Eu falei, mas controle de qualidade? Eu sou uma pessoa do comercial, da venda, da gerência. O que eu vou fazer no controle de qualidade, né? Ele falou, cara, você gosta de pessoas. É sobre pessoas. Lá você vai ter um monte de galinha. Também. Aí primeira coisa que ele pensou, não vai dar conta. Porque daí olhou, imagina, eu tenho uma cara já meio que parece que não vou dar conta do negócio ali quando é bruto. Aí ele me levou para dentro de um abate, né, para ver se eu ia conseguir. E o cheiro, todo o processo, assim, para ver como que eu ia me adaptar. Só que eu sempre fui acostumada a lidar com isso, porque a gente vem do interior e é acostumada. Isso era uma coisa tranquila. E aí,
comecei no frigorífico. No meu primeiro dia sozinha, sem ele, eu entrei no frigorífico, põe aquela roupinha, entra na produção e tal. Quando eu cheguei na produção, de repente vem um negócio verde voando em mim. E eu... A bilis do frango, ela é verde. Alguém tacou em mim. De repente, outra pessoa tacou em mim. Era o batizado. Batizado. Batizado do... Tacou. Eu saí daquele frigorífico coberta de pele verde, de frango. Toda suja. Toda suja. E aí... Ué, beleza. Quer entrar aqui tem que sofrer, né? Aí eu falei, caramba. Aí fui lá na parte de segurança do trabalho. Perguntei se eles tinham uma capa de chuva, né? Porque eles não No outro usavam a dia. roupa? Não, você usava uma roupa, era uma camiseta branca, uma calça e uma touca. Não, eu já tive experiência, porque a gente fazia muito lá no Mato Grosso do Sul, aqueles de porco, né? Ah, que daí... Aquele... Pô, você tinha que tomar banho, colocar tudo, proteger o corpo todo, até na frente. Você era mais... Porra, Sim. eu tomei banho, mano. Será que esse porco tá mais limpo que eu? Não, você entra muito limpo. É. Mas só que você... Se alguém joga alguma coisa em você, você vai se molhar. Aham. E aí eu pedi uma capa de chuva. Aí eu falei, cara, eu vou pôr uma capa de chuva em cima de toda a roupa branca. Aí quando eu cheguei no segundo dia, eu peguei, bati no meu peito e falei... Pode jogar. Pode. E aí as meninas, tipo, acharam muito engraçado, né? Tipo assim, eu tá com uma capa de chuva dentro e mandar pedir. Pode mandar jogar. E aí elas começaram a dar risada e foram lá conversar comigo. E aí... foram pedir capa de chuva também. E eu perguntei... Como que você conseguiu uma capa de chuva? Por que vocês fazem isso com quem tá entrando? Não, sabe, porque é divertido. E realmente, né? É divertido. É divertido você sacanear alguém ali. Parecia muito divertido para elas que estavam ali. E para ver se você ia aguentar. Ia voltar no segundo dia. E aí elas gostaram de mim, me convidaram para almoçar. Comecei a conhecer o pessoal do chão de fábrica mesmo, assim. Sim. E fazer uma amizade muito boa. E isso me ajudou a começar a entender os problemas do frigorífico. Quais eram os problemas que aquele frigorífico tinha, né? E na época, a minha especialização também foi para gestão de pessoas. E aí, eu comecei a me apaixonar por aquelas pessoas, por aqueles problemas. Eu sempre fui uma apaixonada por problemas. E eu fiquei tipo, tá, mas por que não está saindo com qualidade? Por que ele não está ganhando dinheiro? Por que vocês estão agindo dessa forma? E aí, passei um tempo, fiquei amiga do frigorífico inteira e desenvolvi um processo de gestão. Você pode falar o nome do frigorífico? Posso? Frangos Morgana. Um beijo pra galera da Frangos Morgana. Eu tenho uma canicurso lá em casa, um cachorro grande e tal. Eu ia até lá, no São José, nessas lojas dele, pra comprar pescoço. Pescoço. Eu dava pescoço pra minha cachorra crua, assim. Sim. Porque tem bastante hormônio e tal. Bom. Nossa, ela amava. Era 1 quilo de pescoço por dia ela comia. Ela já tem uma... Porra, a cachorra vira uma monstra, né? E aí eu ia lá no Frangos Morgana. Aí eu ia pra comprar, tipo, 80 quilos. Porque eu tava com o porta-mala inteiro de pescoço. Porque eles vendem coisas assim, né? Às vezes a gente só pé. Pacotinho só de pé. Só aquele negócio, né? E aí, foi aí. Então... Aí o Marcos, que era o dono, né? Eu cheguei e falei, cara, eu tenho um plano aqui de gestão pra você, da qualidade. Na época eu tinha 22 anos, né? Só que eu gostaria de assumir a parte do RH, da gestão, queria assumir a parte da direção. E você vai faturar mais X reais. Eu vou fazer você chegar em... fazer um faturamento, dobrar ali, se você conseguir implantar esse plano. E ele falou, tipo... Ele imaginou a coragem de eu pedir sair da qualidade. Eu falei, eu não quero só assumir a qualidade. Eu quero assumir a qualidade, eu quero assumir o RH, eu quero assumir segurança do trabalho, tudo. E eu quero ser a diretora aqui dessa parte. E ele topou. E ele falou, tá bom. E aí eu fiquei do lado dele durante muitos anos aprendendo o que é ser um empreendedor, como lidar com os problemas. E você lidar e trabalhar com a indústria, você lida com coisas muito diretas, né? E lidar com o chão de fábrica, com a mão de obra. Isso fez com que eu fosse me apaixonando, entendendo esses processos. E foi uma escola muito boa para mim. Como eu sempre falava assim, eu era muito feliz, sempre quando eu fui funcionária, eu fui muito feliz porque eu pensava, eu tô aprendendo, eu tô tendo a possibilidade de aprender, entender o mecanismo de empreender
com o dinheiro do outro, sendo paga ainda. Aham. Então, eu agradecia todos os dias, porque eu falava, a possibilidade que eu tenho de estar nessa escola é maravilhosa. E foi um ganho, assim. E quando eu pedi para fazer um acordo, que foi para montar a construtora e o escritório de arquitetura, o Marcos não acreditou, né? Porque ele falou, cara... Ele falou, imagina, braço direito, você era o braço direito dele. E assim... Quantos anos você ficou assim nessa função? Eu fiquei bastante tempo lá com ele. Eu casei com ele. Tipo assim, ele acompanhou a minha jornada, assim, de ser, tipo, uma menina e terminar a formação e ficar... A gente ficou, sei lá, uns 3 anos, quase 3 anos juntos, assim, 3, quase 4 anos. E aí, o dia que eu cheguei e falei... E tinha muita estabilidade. Eu ganhava um bom salário com ele, eu tinha confiança, eu tinha um trabalho legal e eu era muito querida. E aí, eu peguei e falei assim, quero fazer um acordo com você. Daí, ele já falou, tipo, o que você vai fazer? Eu falei, não vou contar. Aí, ele, me conta. Eu, não vou te contar. Faz o acordo pra mim. Dele, o que você vai fazer? Eu não vou contar. Dele, eu queria montar uma coisa comigo. Dele, eu quero ser teu sócio. Eu falei, não, me dá aquele container que tá ali jogado. Um container era caro, né? Que eu te conto o que eu vou fazer. Aí ele ficou tão curioso, que ele falou, tá bom, pega o container. No outro dia, eu falei assim, o Marcos era assim... Onde eu vou deixar esse container? Não, na hora eu peguei o container, é meu, não importa onde eu vou deixar, o container é meu, já sai daí. E aí eu contei pra ele que eu ia montar uma construtora, um escritório de arquitetura para empreender e voltado para construção em container. Ele achou a ideia super legal, virou meu mentor. Então, tipo, depois de muitos anos ainda a gente se encontrava para eu contar como estava sendo a minha jornada como empreendedora, pedir conselhos e tal para ele. E aí carreguei o container e montei o escritório de arquitetura no container que ele me deu. E onde ficava esse container? Na Pedra Branca. Quando eu comecei... Mas ali, assim, do lado do lago, na rua? Na frente da Unisul, eu tinha um terreno de esquina. Eu aluguei um terreno de esquina bem grande ali. Eu queria que fosse na Pedra Branca por ter um conceito de sustentabilidade muito bom, assim, de arquitetura e tal. E comecei lá a minha jornada. Então, montei o escritório de arquitetura lá e a construtora. E fomos... No primeiro, não era. Aí todo mundo pergunta, você é arquiteta? Você é engenheira? Não, empreendedora. Fui na raça, assim. Tinha uma amiga na época que era arquiteta, convidei ela para vir. Aí começou só vocês duas? Começamos a gente, consegui um investidor. E aí a gente foi expandindo um negócio, assim. E aí montei o restaurante também, que era o Pódios. Que era só de coisas recicláveis, né? Que era de coisas recicláveis. Na época, o que aconteceu? A gente é apaixonado por arquitetura, tal, montando, construindo. Eu tava, na época, o meu atual marido, né? Meu ex-marido, ele falou assim, cara, a gente estava assistindo uma série chamada Breaking Bad. E ele, que ideia legal, né? Não tem o frango no balde aqui em Floripa e tal, uma coisa legal, meio americana. Não tem nada voltado para séries. E aí eu pensei, cara, que ideia boa, né? Vou montar um restaurante em container, óbvio, né? E vou fazer um desafio para os arquitetos que estavam ali. E lá no Ferro Velho, olhar, dei um orçamento baixíssimo na época. E ainda era quanto orçamento? 50 mil. Ia montar com o Marcos, inclusive, porque era um restaurante de frango e ele tinha um frigorífico. Ou seja, meu custo ia baratear horrores. E aí, pensei, tudo certo, né? Tenho já o frango. Tem o restaurante e tem os universitários. Os malucos da arquitetura. Juntei a fome com a vontade de comer. Propus o desafio, o restaurante ficou super legal. Quem que é de Florianópolis, provavelmente... Qual que era? Pódios, chamava Los Pódios. Onde ele só ficava lá na Pedra Branca? Ficava na Pedra Branca, daí a gente montou depois em Blumenau, montamos pelo estado, assim, Itapema. Fiz um movimento de food trucks também, trouxe o movimento para cá, organizei o chefe de ruas, o primeiro chefe de ruas foi eu que organizei, junto com a associação empresarial. Legal. Sempre fui muito voltada, assim, para... Você não conseguia ficar 5 minutos sem fazer nada? Não conseguia. Primeiro porque eu tinha lista de sucesso, né? Com 20 anos, tinha construído essa lista. E eu queria chegar no meu primeiro milhão antes dos 30. Eu queria eu já tinha muito essa vontade, assim, de ser uma empresária de sucesso. De consolidar, de ter
coisas que na época eu considerava como sucesso, assim. Eu queria fazer uma volta ao mundo, mergulhar com tubarões, tinha tudo na lista, tá? Tinha de guerra de balão d'água... Mas você mergulhou com os tubarões? Mergulhei com os tubarões, saltar de Uma paraquedas. vez eu tive a oportunidade, mas falei assim, velho, não. Não? Tubarão branco, os caras ficam jogando um monte de sangue em volta, os bichos vêm e pá na grade. Tava na minha lista, né? Mas não foi tubarão branco. Não foi tubarão branco. Então... Foi em Noronha, foi tranquilo. Noronha? Noronha eu não vi um tubarão. Eu só vi... Eu entrava na água, o cara falou, velho, você tem repelente pra tubarão. Fiquei uma semana lá e eu comecei já a zoar eles. Falei assim, eu só via naquela praia lá do final lá, que é... Agora eu esqueci qual que é. Uma que eles ficam descansando o dia todo. Atalaia. Eu acho que é isso, Atalaia. né? Você olha assim, eles estão o dia todo lá descansando e tal, né? Eu mergulhei. Pra sair, né? Eu mergulhei lá também. E não vi tubarão. Eu paguei um guia, né? Eu paguei um guia pra me levar. Não, guia. Mas você não quis. Ai, meu Deus do céu. Eu juro. Você tem Às vezes eu olhava ali o tubarão ali e falei, pô, vou entrar ali, né? Porque ali você tem que entrar meio que arrastando os pés na areia, né? Porque tem muita raia, muita coisa assim, né? O máximo que eu vi foi uma raia gigante assim, sem o ferrão. Ou seja, até o ferrão dela... O meu repelente tirou. Seu repelente natural é porque também não tava na sua lista, né? Não tava. Você queria uma coisa mais suave, um negocinho. Eu, naquela época, queria o quê? Hard. Era work hard, play hard, né? Pra fazer as coisas. E eu fiquei obcecada, né? Perseguindo a lista de sucessos. Eu queria, tipo... eu tava na lista casar, na praia. Eu casei 2 vezes, tipo, em cerimônias diferentes. Viajar para vários lugares. Já casou 2 vezes? Com a mesma pessoa, né? Ah, tá. Pô, ela não teve um aprendizado na primeira. Não, mas é a mesma coisa, né? Fui casada há 17 anos. Então, a gente sempre fazia a renovação. 17 anos, né, que eu fui casada. Então, eu sempre fazia renovação a cada 5 anos. Sim, que legal. Então, a cada 5 anos tinha um casamento diferente. Que legal. Meus pais fazem sempre isso também. Fazem. É legal, né? Meus pais estão com 33 anos de casado. Nossa, bastante tempo. Na minha idade, né? Eu acho que deve ter alguma coisa a ver comigo. Manteve ali. Os meus pais também. Mesmo ano, mesma idade, pô. Será que foi? Estão ali sempre. Estão ali sempre. Meus pais também. Tem isso. E aí, vamos ver onde eu tava. Não, daí ali você fez o restaurante e tal, Construindo, obcecada com a lista. Fez uma franquia, transformei em franquia. Como que era pra ter uma franquia na época sua? Cara, o mesmo processo. Assim, eu contratei uma consultoria, né, na verdade, que para me ensinar como era franquear uma rede e escalar isso. Claro que eles foram lá, implantaram e você vai sentindo na prática, né? O que é você ter o seu negócio franqueado, as dificuldades e tudo mais. E até os 26 anos, eu experimentei muito o sucesso. Porque meio que eu já tinha atingido o primeiro 1 milhão, eu tinha estabilidade, meus negócios estavam conseguindo, eu não tive ajuda, assim, e você da sempre família. Investiu em negócio, não sempre. Assim, não. Ganhei 1 milhão, vou comprar um AP e um carro. Então, comprei. Tinha apartamento, tinha carro, reinvestia nos negócios, mas eu tinha coisas. Tinha conquistado coisas por mim mesma, assim. Então, eu que banquei o casamento. A gente foi conquistando, criando coisas onde a gente foi ali. Então, eu estava... no que a gente imagina socialmente, satisfeita e só experimentado a parte do sucesso. Porque em todos os negócios que eu passei no meu trabalho, passei no emprego bacana, tive um chefe que me ensinou muita coisa, montei um negócio, deu certo, o outro, e começou a dar errado as coisas, com 26. Porque quando você tem... na sua lista não estava Não estava o fracasso. E não tava um monte de gente cobrando, equipe, o medo de você prometer uma coisa e aí você acabar, tipo, não depende só de você aquilo que você falou, você tá lidando com outras coisas e a entrega não vem, você tem famílias que dependem do salário, então, e se chove, se não, você tem que pagar. E aquilo começou a me consumir. E eu comecei a ter crises de pânico. Por conta da pressão, né? E eu me sentia sozinha, tendo que lidar com todos os processos que estavam acontecendo, mas eu entendia que era normal. Eu pensava assim, cara, eu sou mulher,
E eu tenho que entender que as mulheres e os empresários passam por isso. E é assim que eles levam a vida. É pressão. Se você não aguentar a pressão, você não vai conseguir ser uma boa empresária. Eu pensava isso na época. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter muita arritmia, que era o ataque de pânico, né? Então, vinha aquele ataque de pânico, o coração acelerava, tal. Muitos ataques, muita ansiedade. Você já tinha feito exames e tal? Você viu que... Não, eu mesmo me diagnostiquei, entendeu? O cara saudável. Diagnóstico estresse. Não, isso aqui é só um negocinho Isso aqui, o meu diagnóstico é estresse, entendeu? Eu diagnóstico vida louca. Que eu fazia muitas coisas. Eu entendia que eu fazia... Eu sabia que, tipo, trabalhar 16 horas, 17 horas não era saudável. Tipo, você trabalha com construção civil, que começa 6 horas da manhã e tem um restaurante que fecha 2 horas da manhã e que você precisa ficar nesse ritmo insano, você tem um pouco de noção que você está colocando... Não, você já está construindo o seu caixão, na verdade. Exato. Só que daí você pensa... O caixão, tudo. Mas o que você pensa? Você pensa assim, eu sou nova... Quando eu tiver depois dos 30, na minha cabeça, depois dos 30, que eu vou estar estável, daí eu dou uma sossegada. Agora não, agora era de... É jovem, né? Jovem acha isso, né? É exato, eu tenho que fazer acontecer. E é isso que vai fazer dar certo. E aí, com 27 anos, eu lembro até o dia, assim, eu tava no meu escritório, dia pesado, assim, aquele dia que você, meu Deus. Aí veio a arritmia, né? Não baixava. Começou ataque de pânico, começou coisa. E eu simplesmente achei que eu estava tendo uma crise de ansiedade só. Eu nem liguei, eu estava infartando e eu não me liguei que eu estava tendo um infarto. Aí não baixou, me levaram para o hospital. Aí, beleza, daí lá no hospital... Ficou, e daí você começa a se assustar, porque daí você vê que o negócio tá tomando uma proporção muito maior do que é e tal. E aí... Foi isso, assim. E pra mim foi muito chocante, cara. E quais foram os sinais? Arritmia? Dor no peito. Doía no meio, assim, queimação. Horrível, tal. não baixava. Voltava, assim, ia e não voltava. E eu já tinha alguns problemas. Eu tava obesa na época. Tipo, eu não tava super imensa, gorda, absurdamente, pra achar assim, não, foi porque você estava acima do peso. Não, porque eu tinha obesidade. Eu tinha obesidade, tinha um problema de coração congênito também e um estilo de vida que não era saudável. O médico falou, cara, geralmente... Uma cachaçinha, né? Exatamente. Eu tive que segurar o uísque hoje dessa mulher. Não, eu mudei a minha vida. Hoje eu sou Monique focada, você vai descobrir. Eu sei. Há 8 anos atrás... Tô brincando. Eu era essa pessoa, mas há 8 anos atrás eu era essa pessoa que terminava o expediente, tomava... que fechava com o cliente no bar, que isso é muito social, né? A gente acaba... Se eu não consigo ter o social... Né, com... eu trago o social até mim. Então, se eu não estou conseguindo sair, fazer coisas, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar o meu trabalho em algo mais ou menos social para poder fazer. E aquilo foi chocante, assim. Primeiro, que eu não tinha me visto... Eu não enxergava que eu estava acima do peso. Eu não enxergava que eu cheguei a esse ponto. E o médico falou, cara, você não pode mais voltar a trabalhar. Se você voltar, você vai ter um ataque cardíaco, vai ser fatal. E você não tem como voltar nesse ritmo. E você tem que mudar de vida. E aquilo, assim... Eu fiquei muito abismada que eu não me coloquei na minha própria lista. Exatamente. Por que eu estava fazendo uma lista? Para quem? Para quem? A minha pergunta era para quem? Quem eu quero mostrar? O que eu quero provar se eu mesma não estou ali dentro daquilo? Você esquece de você, né? Esquece de você. Em toda aquela lista. E foi horrível para mim. E todo mundo pensa que, assim... Cara, eu saí de lá e mudei de vida rapidão. Eu fiquei 1 ano com depressão. Eu fiquei também... Eu saí agora esse ano aí, né? Que parei medicação. Então, eu jamais imaginei que eu não tomo nem Benegripe, velho. A gente nunca entendeu? esquece. Mas aí você tem que... Não, velho. Vou procurar um negócio, uma ajuda e tal. Porque é foda. O meu sentido também foi desse. De chegar a um ponto que eu não me amava mais. Né? E você sempre se dedica tanto pro próximo, pras pessoas. E não se dedica pra você, né? E por quê
A pergunta é por que eu tô fazendo tudo isso? Pra quê? A sociedade também te leva pra esse caminho, né? Exato. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa que... às vezes eu falo assim, não, beleza, vamos ali. Mas se na hora eu chego e não quero ir, não vou. Exato. Não vou. Eu não tenho que ir pra agradar alguém ou pra ir não sei o quê. Tem que colocar sempre você em prioridade. E isso não é egoísmo, né? Exatamente. Isso é pensar em você. Exato. E quando você entende que, cara, eu precisava... E mais engraçado, que pensar na gente não é tão fácil quanto todo mundo acha. Mas eu penso em mim. Será que você pensa em você? Ou você acha que você tá pensando em você? Por quê? Depois que eu infartei, que eu tava lá, triste, comecei a quebrar, tudo começou a dar super mais errado, eu me senti um fracasso. E eu me sentia tão mal comigo mesma que eu não tinha forças para mudar. E aí eu falava, cara, eu não me priorizei, eu deixei chegar a esse ponto, eu sentia raiva de mim. E aí quanto mais eu tentava mudar, menos eu conseguia, porque eu tinha raiva e comia. E tipo, eu preciso emagrecer. Eu queria viver, óbvio, eu queria... As pessoas falam assim, a gente muda pela nossa saúde, muda por isso. Não, você não muda pela sua saúde, porque senão você não teria chego nesse ponto. Eu não teria chego nesse ponto. Não é pela minha saúde. Eu precisava me encontrar novamente. E nesse período, assim, foi um período muito difícil na minha vida. De depressão, de tristeza, de se questionar, de perder, de me sentir assim. E eu achava, era muito engraçado, eu achava que eu ia sair na rua e todo mundo que eu ajudei ia olhar pra mim e falar assim, mano, você é um fracasso, você quebrou, olha isso, olha o que você fez, isso é uma farsa. Na minha cabeça, eu via aquilo acontecer, eu repetia aquela história pra mim do fracasso. E eu li um livro chamado O Poder do Hábito. É um livro bem técnico até. Assim, não é um livro de autoajuda, nada. É um livro sobre um cientista, né? Ele fala sobre como que surge um hábito e como que você consegue mudar esse hábito, né? E eu achei aquilo muito maravilhoso. O que tinha de mais interessante que você pegou nisso? Eu não estava conseguindo mudar porque eu achava que o meu problema era dieta e exercício. E eu entendi que os meus problemas, eles estavam muito mais relacionados a um hábito do que a eu ser um fracasso, a eu ser incompetente. Então, eu precisava entender como o meu cérebro funcionava, reprogramar o meu hábito e me tornar a nova pessoa que eu queria ser. Então, tipo assim, pra mim aquilo foi uma sacada muito genial, assim, de falar, naquela época ninguém tava falando nisso, né? Eu falei, ninguém tá falando de hábito. O negócio não é a dieta, não é o exercício, não é isso. É como eu tô construindo a minha rotina de hábitos e como eu não tô fazendo com que ela aconteça porque eu não sei como funciona o meu hábito. E aí eu fui pra neurociência. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa, como você pode notar aqui no podcast. Não, eu também sou. Eu não aí paro. Eu peguei e falei assim, não, então eu vou me especializar, vou fazer uma especialização em neurociência para entender como funciona o meu cérebro. Comecei a estudar, fiz muitas... Porque daí eu não estava trabalhando, né? E eu tipo, tava quebrada, mas eu tinha uma grana guardada, tal, para poder estar aplicando em mim. E aí fiz uma formação em neurociência, fiz uma formação em terapia comportamental e emagreci. E mudei de verdade. Emagreceu quantos quilos? Eu emagreci 25. E aí eu falei, mas não era só ser magra. Era, tipo, eu gostar daquela rotina. Era eu, tipo, tá criando uma nova Monique e falar, caramba, que Monique legal. E por que as pessoas não estão falando disso? Por que todo mundo fica falando de exercício, de dieta? E ninguém tá falando disso. E aí eu queria, tipo assim, eu queria sair correndo na rua. Gritando. E falar pra todo mundo. Tipo, mano, aprende isso que você vai mudar a sua vida. Só que... E aí, ao mesmo tempo, eu ainda tinha uma meta da lista pra realizar. Que era a volta ao mundo. Isso com quantos anos você fez a lista? Com 20 anos? Eu tava com 27 nesse momento. Tava com 27. Você já tinha realizado todas as 100 negócios? Menos 99 você tinha realizado. Da lista. E você tinha colocado essa meta, esse 100 pra vida... Pros 30 anos. Pros 30 anos. Só até os 10 anos sem metas. Até os 30 a 100 metas, né? E aí, faltava uma, né? A volta ao mundo. E como que eu vou dar uma volta ao mundo e ser viável, né? É caro, né? Isso, exato. Eu precisava continuar trabalhando. E aí, naquela época, há 9 anos atrás, o digital estava
começando infoproduto e tal. Eu falei, então vamos... Falei pro meu ex-marido, falei, cara, então vamos começar a estudar o digital. Porque aí a gente vai poder fazer a volta ao mundo, trabalhar e viajar ao mundo. E não sabia como eu ia conquistar, mas eu sabia que, tipo assim, o digital podia ajudar a gente a ter essa mobilidade de estar em todos os lugares e realizar esse último item da lista. Mesmo assim, eu não desisti da lista. Deixa eu só te perguntar uma coisa. O hábito ali, ele é aquele processo de 21 dias para você mudar o hábito? Como que é? Porque eu já vi muita gente falar assim, olha, o hábito é aquela coisa, né? Todo dia eu pego, acordo, aquele horário eu tô tomando café. Todo dia, aquela mesma coisa, aquela mesma rotina, né? E se você não faz isso nesse dia, você já fica ansioso, né? E aí, pô, muitas pessoas falam, o hábito você tem que ficar 21 dias, assim, focado, né? Tipo assim, evitando e tal. O que você acha do hábito? Qual que foi o tempo? Como foi sua ansiedade? Como foi seu... Essa é uma ótima pergunta. Eu vou explicar para você entender o cérebro. O cérebro é muito complexo, né? Mas eu vou explicar como se fosse uma metáfora, né? Pensa que todo dia, que nem você falou, 80% de tudo que a gente faz na vida aqui é automático, é piloto automático. Então, escovar dente, a gente não percebe o que a gente está fazendo. Comer, almoçar, a gente está sempre desligado. Tomar banho todo Tudo dia. Pá. é piloto automático. Tudo isso é piloto automático. E aí, o que acontece? É como se fosse... Pensa numa carrocinha indo num caminho. E ele vai e volta, vai e volta. E aí, você tem essa sinapse neural no teu cérebro. E essa sinapse é como se fosse uma estrada. A estrada do hábito que você tem hoje, um hábito ruim, vamos pegar assim, todo dia de manhã eu acordo e... Fumo um cigarro. Essa sinapse neural, ela foi criada esse caminho, ela já está pavimentada. Aí um dia você resolve parar de fumar. Hoje eu não vou fumar. Mas o teu cérebro, o que ele está buscando? Ele busca duas coisas. Ele busca fugir da dor e buscar o prazer. Como o prazer, ele vem rápido naquela estrada pavimentada daquela sinapse e você está indo para uma que você vai ter que pegar o facão e desbravar. Aí você, quando está começando a desbravar aquela estrada... O caminhão já desengatou. Aí você fala assim, mais rápido. Não, você está desbravando aquela estrada ainda, mas daí vem aquela dor. Aí você, não, preciso fumar mesmo. Aí você vai para a estrada antiga. Então, aquela sinapse ali. E por que as pessoas falam que com 21 dias fica mais fácil? Não é que um hábito ele se forma com 21 dias. Mas com 21 dias você capinou um pouquinho mais a tua estrada. E o hábito antigo, por exemplo, pessoas com compulsão, com alcoolismo, todos os hábitos que você tem antigo, a tua sinapse, a tua estradinha está lá pavimentada. Então, se você dá um deslize, você volta para o hábito antigo. Então, por quê? Porque aquela sinapse, ela foi feita na sua vida. O que aconteceu em 21 dias foi que você começou a criar uma nova estradinha para um novo hábito. O segredo, então, é assim, quando... Por exemplo, fazia cigarro, por exemplo. Todo dia de manhã, vamos supor, acordar e fumar um cigarro. Então, o segredo é naquele momento que vem a dor, ao invés de você pensar em ir pela estrada asfaltada, você, no caso, teria que pensar esse gatilho. Em qual recompensa você tem que pensar ou em qual gatilho me deu pra você, tipo assim, às vezes a dor de algo vem, mas você não consegue nem interpretar dentro de você. Exato. Você só simplesmente quer ir lá pegar o cigarro. Quando você traz pra consciência, isso é uma coisa que te ajuda muito. Então, trazer. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tô com vontade agora de fumar um cigarro? Exato. Você tá com vontade de fumar porque você quer buscar o prazer. Ou tô ansioso, ou tô com alguma coisa. Ou tenho só o hábito de fazer isso. Pode acontecer. Você pode só ter esse hábito e querer. Só que por que eu não vou fazer isso? As pessoas, elas querem um motivo para elas querem um motivo, elas têm sempre um motivo para fazer, mas o motivo por que eu não vou fazer isso, às vezes é muito fraco, e aí ela desiste. E aí por isso que é tão difícil você parar de fumar. Hoje na live eu estava conversando com as minhas seguidoras exatamente sobre essa questão dos hábitos. Você precisa gerar uma recompensa muito forte. A gente é criado hoje num mundo onde a indústria ela é pensada, junto com a neurociência, em dar hiperestímulo para todos nós. Então, a gente é sempre hiperestimulado com imagens no Instagram, porque eles pensaram em como deixar você o máximo de tempo possível nas redes, hiperimagens, comida. Por que é tão gostoso comer
fast food, coisas, porque aquilo... Deu fome agora, né? Porque aquilo é feito, mas é feito para você gostar, para potencializar o sabor. Então, tipo, isso faz com que você tenha hiperestímulo. E aí, quando você quer, tipo, eu quero comer um brócolis, uma salada, por que ela não parece tão gostosa quanto um hambúrguer? Porque não tem um hiperestímulo. Você precisa, para criar novos joga hábitos... um vinagre, um salzinho, um shoyu, mistura tudo. Jogar processos. Você tem que jogar processos para hiperestimular você. E aí você consegue transformar seus hábitos. Então, você precisa entender, mapear e trazer recompensas. O que acontece, por exemplo, quando você não emagrece... Porque é ruim para você, é difícil. Porque você acha que é bom você comer e é ruim fazer dieta. Porque você acha que você ganha quando você come coisas gostosas. Porque você, aí eu mereço, você tem merecimento, você tem lembrança, você tem tudo. E quando você não está comendo e outras pessoas estão comendo, você sente que você está perdendo. E aí o teu cérebro te sabota o tempo todo. Então você tem que mudar isso para fazer acontecer. Animal, muito legal, animal né? isso aí. E aí, então, você foi pro mundo digital, então. A grande virada. A minha grande virada. Eu falo... Ó, até eu fico muito emocionada, assim. Eu adoro falar sobre hábitos, sobre processos. Foi aí que eu comecei a me apaixonar por isso. Porque eu falava, gente... Todo mundo precisa saber. Todo mundo. Todo mundo tem que saber. Porque se você muda um hábito seu, você consegue tudo. E assim, ó... Mudar, controlar seu corpo... Por que eu comecei no corpo? Porque ganhar dinheiro é muito mais fácil do que você mudar teu corpo. Você ganha dinheiro fácil. Você aprende como funciona para você ganhar dinheiro, para você fazer um negócio de sucesso. É muito mais fácil do que você controlar a sua mente para comer um prato de comida. Porque requer muito mais esforço. E eu pensei, cara, se eu consigo ensinar alguém a controlar o corpo e a mente para a comida, eu consigo ensinar essa pessoa a controlar qualquer área da vida dela. Mas, sempre um mais, né? Eu não me sentia uma pessoa fitness o suficiente para ir para a internet, eu, Monique, falar de emagrecimento. Imagina uma dona de restaurante frango frito. Que comia, que tinha um histórico, todo coisa. Ir lá e falar de emagrecimento, gente, não tem cabimento. E aí eu fiz o meu primeiro lançamento. Eu peguei uma amiga sarada, maravilhosa, rata de academia e falei, não, vamos fazer um lançamento digital. E vamos colocar ela na frente e vai estourar. Deu tudo errado. Porque não era você? E porque ela nunca tinha sido gorda. Ela não entendia como uma gorda pensa, com as dores. Ela não conseguia entender o público. E mais que eu achava a ideia boa. Eu achava que a ideia, precisava. Eu fiquei com aquilo no meu coração. E aí eu falei, cara, então vou fazer de graça. Vou fazer de graça. Claro. Quem vai reclamar? De graça... Você não tem o direito de reclamar. Você vai falar assim, o que você está fazendo de ruim? Não estou cobrando de ninguém. E aí eu fiz o meu primeiro desafio, que foi o 21 dias focadas. E veio 5.000 mulheres participar. Eu falei, caramba, elas se identificam com a minha história, sabe? Tem muitas mulheres... Isso foi 2011. 2011. 9 anos, você falou, né? Foi. Mais ou menos. Foi isso mesmo. 2011 para 2012. Aí eu, caramba! Aí fiz outro desafio. Foram 10.000 mulheres. Eu falei, de graça, né? Aí eu falei assim, Vamos pegar R$1 de cada. E o meu dinheiro acabando, né, gente? Porque imagina, eu já tinha feito tudo quanto é curso de Érico Rocha, Conrado, estudado, tinha investido mais de 100 mil, feito a pós-graduação em neurociência, só estava estudando e não estava trabalhando, não estava entrando nada. Comecei a olhar minha conta bancária. Mas, ainda assim, fazia de graça. Eu convidei 30 blogueiras para fazer um processo. Eu queria testar o meu método. E elas estavam acima do peso, mas pessoas reais mesmo. Aquela tia que fica lá no fogão, trabalhando e tal, para que ela emagrecesse. E eu falei, cara, você nem precisa divulgar meu trabalho. E elas tinham 500 mil de seguidores, 100 mil, tinha variados, assim. E aí elas emagreceram. Emagreceram 30, 40 quilos. E eu falei, gente, funciona mesmo. E aí essas blogueiras começaram a falar, Monique, você tem que lançar teu método. As pessoas precisam. A gente vai te ajudar. E uma delas me convidou para virar minha sócia. E ela falou, vamos fazer um lançamento? Vamos fazer isso de verdade? Porque você tem essa missão de vida e isso vai mudar vidas. Isso vai transformar. E a gente vai... E tem público. Aí eu falei, tá bom. Daí minha conta bancária... Eu olhei para minha conta bancária, né? Aí ela olhou para mim. Aí eu falei, tá bom. Vamos fazer então.
Aí a gente estruturou todo o lançamento. No dia, era na virada do ano. A gente fez para o dia 1º o lançamento. O primeiro pago, assim, o primeiro desafio pago. E eu lembro que eu tinha R$2 na minha conta do banco, só. Eu tinha R$2, eu não tinha mais nada, assim. E aí, no outro dia, abri o carrinho. Quando abri o carrinho, eu tinha R$100 mil. Assim, no primeiro dia do lançamento, assim, eu olhei... Essa área aí mesmo. Encontrei a profissão. E não era... Home office, viajando. Não era nem só pelo dinheiro, mas sabe que a sacada foi que, claro, obviamente, fiquei extremamente feliz de ter R$100 mil, de não estar nem imaginando, de vir aquele barulho, mas que, cara, o trabalho que eu tive na minha jornada para conseguir conquistar e o esforço que eu fiz sem propósito. E ali eu estava num negócio onde eu estava fazendo com propósito, porque eu fiz de graça, eu faria de graça, porque eu acreditava naquilo. E vinha com facilidade. E as pessoas que estavam participando, elas estavam participando e tendo resultado e pagando com alegria. E foi uma grande lição para mim, assim, também pelo medo da gente cobrar coisas que muitas vezes a gente tem tanto medo de precificar, mas se você está ajudando o outro, se você está fazendo com propósito, você tem que cobrar com alegria e as pessoas vão te pagar com alegria. Em 4 meses a gente já tinha feito basicamente o primeiro 1 milhão, assim, tipo, imagina que tudo que eu lutei durante toda uma vida, em 4 meses eu já tinha feito de uma forma com propósito. E aí, assim, você teve um infarto com 27. Isso aconteceu com quanto? 27, 28... 28 para 29, né? Foi ali, 28 para 29. Aí você imagina, você ficar todo esse tempo, né? A grana só diminuindo. Você com algo que você sonha, que você acredita, mas o negócio não dá resultado, né? Mas eu acho que tudo isso Cara, geralmente eu aposto em projetos, seja com qualquer tipo de projeto. Mas é as coisas que tem propósito. Eu acho que é o mais importante. Né? Porque não importa se o cara é um mega empresário, não sei o que, inventa alguma coisa, mas aquilo não tenha propósito. Então, geralmente, eu acabo focando, mesmo se ninguém me apoia. Sim. É muito difícil, tá? Ninguém me apoia, assim, nas minhas ideias, nas minhas coisas. Mas eu começo a agir por conta própria, e aí dá certo, daí vem um monte de gente. Sim. Ai, cara, porra, que foda, né? Mas daí depois, passa 2, 3 meses e já esquece. Aí você tem que continuar provando. Mas eu não faço, tudo que eu faço é só pra provar pra mim mesmo. Também, sabe? Tipo assim, ninguém que tá acreditando, beleza. Sim. Mas eu acredito, isso que importa. Exato. E aí você... propósito. Aí eu consigo chegar onde eu quero. Tipo assim, eu tenho dentro de mim, assim, que tudo que eu quero eu consigo. Mas é etapas, né? Você vai... Às vezes são coisas que demoram pra acontecer. Mas não perdendo foco, você vai. Quando você sabe o que você quer, aonde você quer chegar, porque o mais difícil... E é muito difícil você falar isso pras pessoas. É ter clareza. Então, tipo assim, o que você tem, o que você quer conquistar? Opa! Clareza. Olha isso. Não, mas é que esse é o grande desafio, né? Porque muita gente quer, mas elas não sabem o que querem. Então, eu falando da minha lista, tudo bem. Cheguei num limite que não era saudável para alguém. Mas eu conquistei, porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu tinha clareza do que eu queria, de como eu ia alcançar. Talvez o como, ele não era tão claro, porque ele vai acontecendo meio bagunçado no caminho. Mas o que eu queria chegar, eu sabia onde eu queria estar. E a clareza, para mim, se alguém perguntasse assim, Monique, o que você acha que alguém precisa para vencer na vida? Clareza. Por quê? Porque pensa o universo como uma abundância. Eu penso assim, sempre a vida, o universo, como um cara muito abundante e ele quer te entregar o que você quer. E aí ele é um garçom, tem um garçom e você fala assim, hoje eu quero almoçar uma lasanha. Aí ele vai lá, escreve lasanha e entrega lá pro universo. Aí você fala assim, não. A lasanha, acho que hoje não, hoje é bom, é feijoada. Aí fudeu. Aí muda, daí mudou. Aí não, mas feijoada, será que não vai pesar e tal? Não, muda de novo para pastel. Pastel mais baratinho, mais fácil, vai sair mais rápido. Aí você muda tanto aquilo que você quer que você nunca tem. Não tem a clareza. Porque daí você tá sempre mudando. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você não espera, você não confia que aquilo vai chegar. Então, para mim,
É muito claro quando eu observo, estudo a mente e observo a trajetória das pessoas de sucesso, é que, independente que as circunstâncias dão errado, para elas esperam, porque elas sabem que de alguma forma elas vão conseguir chegar. É igual eu. Eu sabia que eu queria dar a volta ao mundo. Eu não sabia falar inglês. Eu não tinha um plano de volta ao mundo. Mas eu sabia que eu queria fazer uma volta ao mundo. E tava lá. E eu contava para todo mundo. Eu falava assim, vou fazer a volta ao mundo, tal. Falta a volta ao mundo da lista. E tava com R$2 na conta. A volta ao mundo na lista. E só tinha R$2 ali. Mas eu sabia que aquilo ia acontecer. E aconteceu. Exatamente. E aí eu tava no digital. Claro que eu caminhei, construí uma jornada para chegar ali naquele processo. E a minha sócia me convidou, daí futuramente, para fazer uma volta ao mundo com ela. Então nós fomos em 4, né? E daí passamos 3 anos nômades viajando, fazendo uma volta ao mundo. Viajando mochileira mesmo, não pegando, alugando um carrinho e indo pro... Não. Era Daí também você tá... Era o táxi, ou era carona, ou era... Não. Eu já tava numa fase da minha vida ali do digital que eu tava trabalhando, que a gente conseguia ter um conforto muito bom. A gente ia com uma mochila, mas a gente ficava em bons Airbnbs, ficava em lugares legais. E é legal ficar no Airbnb porque você acaba vivendo como morador, né? Indo no mercado, indo no negócio. Local, Agora total. hotelzinho você não precisa nem falar... E assim, uma coisa é você ir pro hotel e ficar 10 dias. Outra coisa é você ficar 3 anos viajando. Não dá para morar num hotel, né? Então, você precisa sentir pelo menos minimamente em casa. Esse dá até um outro podcast para falar só sobre aventuras de nômade digital. É legal. Que daí essa é uma outra jornada que eu posso compartilhar, que foram 3 anos. Que eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de entender como que é um nômade. O que ele faz, como vivem, né? E o que é difícil também, porque... eu vejo assim, eu conto assim, que eu viajei o mundo. A pessoa fala, meu sonho. Então, por que não faz? Exato. Não é teu sonho. Exato. Não é teu sonho. Exato. Não é teu sonho. Você acha muito legal viajar, talvez passar férias, mas não é teu sonho. Então é teu sonho? O que você está fazendo para alcançar? Mas esse é um outro podcast. É outro podcast. Outra conversa. Até o meu cunhado agora, ele tinha uma... Aqui nos ingleses tem umas 25 farmácias. Bom, abre mais farmácia do que hospital, né? Isso a gente sabe. Nunca vi tanta farmácia num lugar só. O meu cunhado, ele tinha uma farmácia aqui na Praia do Santinho, pequenininha, tá? Dá umas 2 salas dessa aqui. E era a farmácia que ele tá com 33 agora. Ele construiu nesse tempo e era a farmácia que mais vendia do bairro. É bizarro, assim. Tipo assim, mais do que essas de rede, mais do que não sei o que, não sei o que. Ele chegou ano passado, ali em agosto do ano passado. Agosto não, foi esse ano mesmo. Em março desse ano, ele falou assim, cara, vou vender tudo. Vou comprar um motorhome. E vou viajar. Falei, mano, como assim? Você vai viver como? E tal. Vendeu 60% da farmácia. Pegou a grana. Comprou o motorhome. Agora ele tá lá em Ushuaia, mas ele já tá há um bom tempo. E, cara, tem que ver a felicidade do cara. Exato. Tem que ver a felicidade, meu. E assim, toda hora ele tá com um monte de gente diferente. Né? Aquela sem rumo, sabe? Não, velho. Às vezes ele até, agora em Ushuaia, ele ficou 3 dias em hotel. Mas fazia muito tempo que ele não ficava em hotel. Sim. Então daí quando ele tá no hotel, ele aproveita o máximo possível, porque depois não sabe quando de novo ele vai conseguir ficar no hotel. Mas, cara, a felicidade dele é bizarra, assim, sabe? Sem compromisso, acorda, fala, mas vamos ficar mais um dia aí? Vamos, tem tudo aí. Mas é vários perrengues, né? A felicidade dele é por estar aposentado, né? Porque, por exemplo, eu fiz 18 lançamentos nesses 3 anos. Então, eu viajava, trabalhava normal e ele tá gostoso. Ele tá gostoso, tá ali gostoso. Investiu o dinheiro dele em ouro, que dá uma renda boa, que já dá pra manter ele mensalmente. Mas e seus lançamentos? Você vai... Sempre, esses 18 lançamentos, é o mesmo curso ou você tem que sempre... Ao longo desses anos, eu fui me especializando em métodos, né? Em desenvolver métodos de trabalho. Então, a gente montou, sei lá, mais de 20 programas diferentes, para nichos diferentes, falando sobre vários temas, né? Entendendo como funciona um funil de vendas. Uma das minhas paixões, como vocês sabem, lá no início, eu fui juntando, né? Minha expertise por marketing, por funil, por vendas e por métodos. Quando eu voltei para o Brasil, eu já estava
com o meu negócio consolidado lá, como Monique Focada, já tinha aquilo rodando, mas eu sentia muita falta desse desafio. E via que tinha muitos empreendedores, muitos empresários que tinham essa necessidade. Eu tenho um conhecimento bom, eu tenho algo bom aqui, mas eu não sei transformar num infoproduto. E aí eu comecei a trazer mentoria, eu montei uma agência, né? Comecei a fazer mentorias para outros experts, ensinando na prática tudo aquilo que eu tinha passado. Então você ensina os experts mesmo. Ensino um expert. Não, você não pega... essa sua agência, então, não pega os cursos para lançar, ou pega? Porque daí é uma dorzinha. Outras pessoas que têm outro infoproduto. Pego também. Pego também. Então, por exemplo, assim, eu peguei um expert, o expert é você. Você tem um produto muito bom em arquitetura. Só que você não sabe transformar esse produto num produto digital, mas você é bom. Então, pegava, sei lá, os médicos da São Leopoldo Mandique, que são doutores muito bons, têm um produto, mas não sabem como fazer isso na internet, como deixar ele comercial para vender. Então, eu comecei a trazer essa mentoria para pessoas comuns que queriam ir para o digital, queriam escalar o negócio deles e não conseguiam. E aí, dentro dessas pessoas que passavam pelo processo de mentoria, os que eu entendia como melhor escalabilidade, que tinha realmente um potencial, eu coproduzia com a minha agência. Então, vamos lançar esse produto para ver. Então, hoje eu tenho alguns experts que eu lanço e alguns que eu mentoro. Tipo, vamos pegar esse negócio e vamos ver como que a gente vai transformar isso num produto digital e escalar ele. Então, toda a parte de construir o método, porque às vezes a pessoa tem uma coisa muito boa, é um método, mas é um método na cabeça dele, né? Ele não sabe transmitir isso. Exato. E muitas pessoas também não vê o potencial, porque tem algumas pessoas que se olham, porra, acho que seria legal apostar nessa pessoa, não? Não tem isso em você? Tem bastante. Você aposta aí em alguém ou não? Aposto. Tem pessoas que eu aposto, que eu vejo que tem potencial, que já tem um público bacana e tal. Então, hoje eu tenho um número limitado, né? Óbvio, pra gente poder conseguir... fazer o seu também. E fazer assertivo, né? Hoje, aquela Monique que era a sócia, antiga, ela já é diferente, porque eu sei que eu tenho um tempo limitado para construir. Então, eu sei do objetivo, de qual propósito, aonde eu vou chegar. Não adianta você abraçar tantas coisas e não fazer direito. Mas quando eu vejo que tem potencial, que tipo, que negócio bacana, ele condiz com o meu propósito, que muitas vezes são negócios complementares. Então, tipo, ele condiz com o meu negócio, eu junto ali e potencializo. Então, isso pra mim, acho que me deixa muito mais feliz. É pegar e abraçar o sonho do outro e a outra pessoa abraçar o meu sonho e a gente falar, então vamos junto nessa e vamos fazer acontecer. Então, hoje eu trabalho de uma forma diferente, porque hoje eu trabalho com prazer mesmo, sabe? De vir aqui, de falar, de trocar ideia, de conversar, essas coisas. Que honra receber hoje o seu primeiro podcast, né? É verdade. E tá saindo fluido, né? Tá animal. E agora só faltou a sua ervinha de tereré, né? Que hoje eu não trouxe preparado pra te entregar, mas eu mando entregá-la. Então tá combinado, porque eu preciso. E hoje, assim, eu tenho um propósito muito forte com mulheres, né? Dentro dessa jornada, que é empoderar mulheres. Porque dentro do digital, ainda são poucas mulheres atuando como dentro do mercado como empreendedor, como empresárias mesmo, assim, não são tantas mulheres quanto homens. E pra gente trazer essa força de mostrar o poder, a primeira vez que eu senti foi quando eu fui buscar a minha placa do primeiro milhão num palco e só tinha eu de mulher pegando uma placa. E o resto era todos homens, assim. Então, isso me fez gerar um movimento com mulheres, para mulheres, de conversar, de empoderar, de trazer isso, para a gente trazer mais essa força. 2023, para mim, vai ser um ano muito marcado de voltar, para ter esse clube de mulheres poderosas, de estar junto, de agregar, de incentivar, de inspirar, não só com a minha história, mas com outras. Não, é muito legal esse network. Porque você acaba... Bom, a gente que é criativo, você acaba pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Às vezes você tá conversando com a pessoa, já vem um pensamento, né? Muito legal. Cara, um prazerzaço. O prazer é meu. Te receber aqui. Se o pessoal lá do escritório... Eles vão estar lá em cima, eu quero te levar para mostrar a galera que tem ali de Dourados. Caramba! Tem a nossa administradora geral ali, a gente fala que o marido dela, que também trabalha com a gente, mas é outro setor, a gente fala que ele encontrou ela na aldeia indígena. Igual eu, né? Ali na vida.
Falou, o Fernandão viu uma menina de pé sujo lá perto na aldeia, passou lá e conquistou ela. Você vê que você vem pra cá, você não sabe se isso é um podcast, quem é de Dourados, ou é uma entrevista de trabalho, né? Porque ele gosta de contratar a galera de Dourados, né? Não, pior que não, a gente se conheceu aqui. Que loucura! E ela já tá há 12 anos com a gente. Aí, ó, o pessoal E o de marido Dourados dela, é bom. 7, Aí. né? Aí tem que fazer teus cursos online. Os cursos Aí, ó, online, né? aqui, ó, eu sou de Dourados, hein? Meu, maravilha te bom, receber hoje, tá? Verdade. Se você quiser olhar para aquela câmera ali, falar suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, Muito onde bom. podem emagrecer, Exato. onde pode, né, pegar essa força do hábito, onde as mulheres podem ser inspiradas a ter um Muito bom. empoderamento, né? Eu tenho hoje, dentro das redes sociais, a Monique Focada, que foca na neurociência, como psicanalista, trazendo isso sobre a mudança de hábitos, e Monique A. Pires, que é meu Instagram, voltado para mulheres, para empreendedorismo. A gente une os 3 pilares, né? Porque a gente não é uma coisa só, né? Ah, não sou só o emagrecimento, eu sou tudo, né? Então, você quer ser mais poderosa, empoderada, mudar sua vida, emagrecer, ter esse conjunto complexo de coisas, me segue lá ou me conta a sua história para ver como que eu posso te ajudar também. Maravilha. Dado o recado aí, pessoal, agradecemos demais a presença dessa mulher iluminada. Conversa igual minha mulher. Eu também converso, mas é muito legal, é sempre papo pra cima. Olha a história dessa mulher hoje, cara. Essa mulher é inspiração para muitas outras que ficam, às vezes, acuadas, não acreditando no seu, né, no seu ideal de vida, no seu propósito, né? Então, seguindo essa mulher aqui, você vai estar no caminho certo, com certeza. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Agradecemos Gratidão por todos. tudo. Nossa, Valeu. obrigada.